Boa tarde, eu sou Diego Fliptondorf, eu vou apresentar Avaliando a Diversão em Jogos Digitais. Eu autorizo a gravação e a publicação da apresentação. Um pouco sobre mim, né? Eu sou mestrando em computação aplicada na UDESC, pós-graduação em computação aplicada. Eu sou bolsista CAPES. Meu orientador é o Marcelo Hauser. Eu concluí o Superior de Tecnologia em Jogos Digitais na UniSociesc em 2020. Depois disso, eu entrei como aluno especial na computação aplicada e estou trabalhando jogos sérios com o Marcelo desde então. E o meu trabalho do mestrado é justamente trabalhar com a diversão, né? Então, conseguir entender como que é a diversão e principalmente como conseguir avaliar a diversão num jogo. Então, quais são os grandes problemas da diversão, né? Primeiramente, eu consegui entender o que é a diversão. Qual que é a definição dela, como que ela se entende, como você mesmo consegue entender a diversão, né? Como ela é um processo, é um termo subjetivo, cada pessoa vai ter uma definição diferente da diversão. Então, isso é um problema porque a diversão, para mim, não vai ser a mesma diversão para uma outra pessoa. Um outro problema seria como medir essa diversão. Quais são as métricas mais efetivas para conseguir entender, conseguir quantificar o quanto divertido é no nosso caso, um jogo, né? E o quão não divertido é um jogo, ou se aquela diversão ela bate o ápice, ou se ela é muito tediosa. E também como gerar essa diversão, quais são os construtos relacionados à diversão, se é uma mecânica, uma dinâmica, se faz parte da experiência, se faz parte da questão estética, se é a narrativa que leva à diversão, ou se é um conjunto de tudo isso, e consequentemente, após entender como gerar elas, o que esperar da diversão. O que uma mecânica diferente, o que uma narrativa diferente vai gerar, quais são as consequências dessa diversão, se isso vai ser benéfico ou maléfico para o jogador. Então, para conseguir avaliar a diversão, para conseguir entender se um jogo ele é divertido ou não, existem já algumas ferramentas, que é o que eu vou apresentar, né? Eu consegui, no meu trabalho junto com o Marcelo no mapeamento, a gente conseguiu achar essas 5, que falam especificamente da diversão. Claro que outras ferramentas também são usadas para estudar os jogos, mas essas têm pontos específicos ali que é a respeito da diversão. O FOR-AFC, For Alternative Forced Choice, feito por, perdão minha pronúncia, Mandryk e Atkins, em 2007, ela tem como objetivo quantificar os estados emocionais continuamente durante uma experiência de jogo. Então, como é que eles fazem essa quantificação? Elas fizeram a partir de um modelo de lógica difusa, né, onde transforma os finais físicos para excitação e valência. E um segundo modelo também com lógica difusa, que transforma excitação e valência em estados emocionais, sendo estados emocionais o tédio, o desafio, o entusiasmo, frustração e diversão. Né? Como não é o foco deles, mas um dos cinco estados emocionais seria diversão. Quais são as métricas que eles pegam para conseguir esse resultado, para conseguir essas emoções? Primeiro, obviamente, excitação e valência, consequentemente, as emoções. A observação da resposta galvânica da pele, que são as glândulas da mão, né, onde a resposta galvânica da pele dá uma informação para eles. Eletrocardiografia, que no caso seria a frequência cardíaca, e eletromiografia da face. Eles analisam quando a face está feliz, né, quando você tá alegre, e quando você está com a cara mais fechada, com a cara mais séria. Essas são as 4, né, por isso que é FOR, pontos de observação que eles pegam como métricas e transformam consequentemente em emoções. Então, desse estudo que eles fizeram, obteve-se 67 regras, sendo que 10 dessas regras estão relacionadas à diversão. Não somente, mas estão relacionadas. Por exemplo, a regra 26. Quando a valência é muito alta, a diversão é alta. A regra 51, por exemplo, quando a valência é muito baixa, a diversão é muito baixa e a dificuldade, o desafio, é muito baixo também.
Para conseguir fazer esse grid de emoções, né, com as 5 emoções que eles excitação por valência, eles criaram, a partir da grid de afeto, né, adaptada, eles dividiram em menos partes e adaptaram isso conforme os estudos. Essa grid de afeto ela foi transformada neste trabalho, né? Então, as regras que eles tiraram, né, essa aqui é a representação dos níveis de emoção no espaço valência e excitação. As regras que eles tiraram gerou este trabalho. Então, com os resultados físicos do corpo, obtém-se valores entre alto e baixo e, consequentemente, você consegue visualizar se é divertido ou não conforme essa representação visual, né? O próximo a apresentar é o Game Experience Questionnaire, feito por Igelstein, Kort e Powles, em 2013. Esse já é um questionário, tá? Ele é bem mais simples comparado ao 4AFC. Ele tem como objetivo avaliar a experiência do jogador após o jogo. O anterior, ele tem como avaliar a experiência durante o jogo, certo? Ele analisa como o jogador ele responde, como o corpo do jogador ele responde aos estímulos do jogo e faz a avaliação. Já neste caso aqui, ele pede para o jogador avaliar a sua experiência após o jogo, né? Ele tem vários módulos, mas o principal é o foco na experiência logo após. As métricas são métricas mais simples, né? Uma escala de Likert de 0, de nem um pouco, para extremamente. Das questões que tem, né, tem 33 questões. A questão a respeito da diversão é a quarta, que ela faz parte de um afeto positivo, de um aspecto positivo, né, de 5 aspectos positivos. Eu pensei que isso era divertido, né, eu entendi que isso era divertido. Então, a pessoa que for responder, ela vai responder entre nem um pouco para extremamente divertido. Vários outros componentes desse questionário, eles estão relacionados à experiência do jogador. Eu vou mostrar mais para frente o Miga. Ele entende a diversão como um resultado da experiência. Então, não de forma direta, mas alguns componentes que este trabalho ele avalia consegue ser relacionado à diversão. Por exemplo, existe uma pergunta que ele fala se o jogador se sentiu feliz. Feliz não é diversão, mas é um aspecto positivo que está relacionado. O próximo a apresentar é o Extended Short Feedback Questionnaire, feito por Obrich, Jägersbock, Beck, Moser, Kiegler e Schelge, em 2009, e feito a versão estendida, né, dele por Moser, Fuchsberger, Tchedligi, em 2012. Né? O objetivo dele é investigar o nível da diversão e a dificuldade percebida. Né? Ele é um questionário. Ele, comparado aos dois anteriores, ele é bem mais simplificado. Ele tem essa questão do equilíbrio entre a diversão e a dificuldade, né? essa ligação entre a diversão e a dificuldade que o jogador percebe no jogo. Ele tem como métricas uma escala de Likert, jogar novamente e um ponto meio descritivo. Né? Não é abertamente descritivo, mas é um retorno descritivo. Ele tem esse visual, né? O da esquerda é a versão inicial de 2007 e a outra é de 2012, a versão estendida. Ele é mais simplificado, onde o resultado disso sai praticamente no minuto. Né? Ele é um pouco mais simplificado porque ele foi criado para adolescentes, né? Para uma faixa etária ali entre 10 a 16 anos. E a parte descritiva dele está onde escolher a palavra que melhor responde, ou as palavras, né, que melhor respondem quais são os sentimentos que ele teve, que o jogador teve dentro do jogo. Certo. Aqui o Miga ele é brasileiro, tá? Ele foi criado por Savi, Von Wangenheim e Borgato em 2011 e foi atualizado por Petri, Von Wangenheim e Borgato em 2020.
ele foi um instrumento de medição para avaliar a qualidade dos jogos educacionais. Ele foi criado mais especificamente para jogos educacionais. Ele é um questionário, né, relativamente extenso, né, um questionário. Ele tem um foco, a questão da reação, do feedback de como o jogador se sentiu dentro do jogo, e ele tem as métricas de -2 a +2, né, uma questão de 0 a 5 ali na escala de Likert. Então, a questão da reação do Kirkpatrick, ela leva a 3 dimensões, né, a motivação, a experiência e a aprendizagem, onde o divertimento ele está relacionado como uma dimensão relacionada à experiência. Né? Então, o divertimento ele é uma parte da experiência, junto com a imersão, desafio, competência, interação social, e ele é uma parte da experiência do jogador. Como isso aqui é específico ele foi criado com a ideia de avaliar jogos educacionais, ele tem a pirâmide de Bloom e a questão da aprendizagem como das dimensões principais ali nas questões. Há 2 questões, né, de 35 questões do questionário, há 2 que são especificamente da dimensão do divertimento, que é eu me diverti com o jogo e aconteceu alguma situação durante o jogo, elementos do jogo, competição, etc., que me fez sorrir. Então, como comentei no outro, a 26, ela não é perguntando se foi divertido, mas a relação onde os autores pegaram aqui é que uma pessoa sorrir é divertido. E se a pessoa sorrir, ela se divertiu com o jogo. Também se relaciona com o 4FC, onde o sorriso é um dos retornos físicos que faz com que a gente tenha essa métrica de que foi divertido. Por último, temos o Fun Toolkit, feito por Reed e McFarlane. É o mais antigo e também é o mais simples, porque ele foi criado mais para crianças. Ele foi focado, ele foi definido para crianças mais pequenas mesmo, né? Mas um grupo mais infantil. O objetivo dele é reunir as opiniões sobre a interação entre crianças e computadores. Ele tem um questionário bem simplificado. Ele tem especificamente o foco da diversão e ele tem como métricas diversão, uma tabela entre o melhor e o pior e a vontade de jogar novamente. Então aqui aqui é a forma visual deles, né? Os três artefatos do Fun Toolkit, onde ele é bem parecido com o Feedback Questionnaire, porque o Feedback Questionnaire ele se baseou, ele teve como referência o Fun Toolkit. O Smileometry, que é uma escala onde a criança, né, o jogador, ele vai conforme a carinha, ele feliz ou triste, vai dizer como é que se sente. É uma forma bem prática de se entender a emoção da criança, né? Ainda mais porque geralmente eles não conseguem se expressar diretamente. O Fun Sorter, que é onde você pode desenhar, você poderia imprimir, né, quais são os elementos do jogo para a criança poder dizer qual foi o mais divertido, qual foi o menos divertido. E o Again Table, que é onde o jogador, né, ele escreve se ele jogaria de novo, talvez jogaria de novo, ou se ele não jogaria de novo o jogo. Então, que como métrica, ele tem esses três artefatos. Uma pequena comparação, né, como comentei antes, esse trabalho, esses métodos de avaliação vieram de um mapeamento sistemático que estou fazendo com o Marcelo. Né? Eles estão por sequência do que mais apareceu para o que menos apareceu. Consequentemente, o Fun Toolkit ele é o mais antigo, é o mais simples, é o mais prático de ser usado, então ele foi o que mais apareceu. Ele foi testado com crianças de 7 a 9 anos e depois com de crianças de 12 a 13 anos. Então, já foi criado e testado como comentei, né, para um público bem infantil. A questão das respostas, podem ver que eles são bem parecidos, né, a questão das métricas que eles usam, salvo o For AFC, que eles usam a escala de Likert para conseguir ter um valor ali de 5 números, né, de 0 a 4, de 1 a 5. E as questões, elas são, salvo do Mega e do 4FC,
elas são simples, né? O smileometer é uma sequência de caras, é o quanto você gostou de jogo. Esse jogo é até tentam usar um linguajar um pouco mais jovem, né? Foi chato, sim, foi legal. Então é um feedback um pouco mais simplificado, mais direto. O 4FC ele é um dos mais complexos e mais complicados, digamos, de se usar, mas ele também dá um retorno bem mais específico, porque tu vai usar uma sequência de dados, né, que é do corpo da pessoa. Então não é algo que a pessoa possa, o jogador ele possa escrever de qualquer jeito, ou ele possa não tem como roubar no resultado. O Phone Token e o Short Feedback Questionnaire, eles são mais práticos, a resposta vem na hora, 1 minuto, 2 minutos, a criança ou o adolescente ali, ele só responde, né, consegue responder e você já tem o retorno dele rápido. O Mega e o GQ são um pouco mais específicos e demandam um pouco mais de tempo, tanto de quem for dar a avaliação, quem for avaliado. Alguns outros, nas nossas pesquisas, apareceram alguns outros autores que usaram como base para avaliar a diversão, né? Eles não estudam especificamente a diversão, mas eles estão relacionados, né? Alguns autores comentam que eles estão relacionados. Por exemplo, o Mihaly, ele tem a teoria do flow. Então, alguns autores relacionam essa questão da curva do flow, do foco onde ele está entre a limiar ali da chatice e do estresse, né? Como a linha da diversão. Né? Alguns autores procuram isso como uma forma de avaliar a diversão. Se ele está focado, ele está se divertindo. A Prensky comenta que os jogos são divertidos, então você usar um jogo consequentemente, já é uma forma de diversão. Ele é o da DGBL, Digital Based Game Learning, então ele está relacionado ali com a questão do MIGA também, porque os dois são questão de jogos educacionais. Lázaro divide a diversão em 4 chaves para a emoção. A diversão difícil, a diversão fácil, o fator humano, né, o fator social, e eu esqueci a última agora, mas se não me engano os elementos leves, né? Coster tem um livro chamado Teoria da Diversão para o Game Design, onde ele comenta ali a sua trajetória dentro da indústria de jogos, e para ele, o ser humano é uma máquina de copiar, uma máquina de achar padrões, né? E a diversão está relacionada a como o ser humano acha o padrão dentro de um jogo. Então, voltando à questão dos problemas, né, agora que eu tenho um pouco mais dessas bases das avaliações, de como medir a diversão, a gente volta que a definição ainda ela não é bem definida, né? Vários autores comentam diferente. Alguns comentam que é a respeito do flow, outros a respeito que comentam da experiência. Um retorno simples de 0 a 5 já é uma forma de você conseguir saber se é divertido ou não. A diversão, ela vem de uma resposta do corpo ou ela vem de um estado da mente? Então, isso ainda carece de uma definição onde a gente consiga usar ela de forma prática. As formas de medir, elas são diversas, né? O mais prático, realmente, é perguntar e ter uma medição ali entre um número e outro, que assim você consegue ter uma forma subjetiva de como a pessoa, como o jogador, o sujeito, ele entendeu o jogo. Mas claro que, novamente, a questão ali da resposta do corpo como uma métrica, a questão do você querer jogar novamente, a questão de você ficar fixado e perder a noção do tempo, também é uma forma de que você consegue medir. Ainda há várias formas de você medir. Como gerar os construtos da diversão, né? Como a gente tem agora várias formas de avaliar a diversão,
é possível pegar essas formas e conseguir entender quais são os construtos, e avaliar construto por construto, talvez, que gera a diversão. Por exemplo, se é uma mecânica diferente, se é uma dinâmica, se faz parte da narração, né? Até interessante para a questão da indústria, por exemplo, fazer os modelos, o playtest do jogo e fazer o teste, né? Fazer a avaliação de jogo para conseguir ver se ele foi divertido, se ele não foi divertido, perguntar mais coisas específicas, né? Se foi divertido por causa disso ou por causa daquilo. E, consequentemente, após ter os construtos, quais são as consequências? Se a diversão ela vai gerar um retorno, se a pessoa o jogador ele vai focar mais no jogo, se ele, por exemplo, no caso dos jogos sérios, né, se vai ter aquele objetivo ele vai ser resolvido com maior potência, por exemplo, né, se o jogador, ao se divertir com o jogo, ele tem um resultado melhor. Isso já tem alguns estudos que apontam isso, né? Por exemplo, o jogo onde com o movimento físico, os jogadores responderam que, por ser divertido, eles se esforçaram mais no jogo. Então, aqui a gente tem uma consequência positiva do jogo, mas também pode ter consequências negativas. Isso gera formas de estudo, como, por exemplo, se foi divertido, a pessoa perdeu o foco do jogo e acabou não prestando atenção nos elementos sérios do jogo. Então, são alguns problemas que ainda existem, que, apesar de ser um campo que está sendo estudado há bastante tempo, né, tem bastante pessoas comentando sobre isso, ainda está faltando definição, a métrica é difícil de achar uma métrica específica que vai te ajudar nisso. Os construtos, não tem como você garantir que um construto bem trabalhado vai dar diversão ou vai tirar, e as consequências precisam de mais estudos. Minhas referências. Obrigado.